A paz do Senhor. Aqui é o professor Jonatas. É sempre bom estar com os irmãos para meditarmos na palavra de Deus. E aqui no nosso canal nós temos estudado uma série de aulas acerca de uma doutrina muito importante, que é a chamada doutrina da eleição. Por que é uma doutrina importante? Porque existem muitas dúvidas, muitas perguntas, por exemplo, sobre a questão dos eleitos. Existem pessoas que entendem que Deus escolheu apenas um grupo seleto de pessoas para serem salvas e outras para serem rejeitadas. E nos últimos anos, na primeira década do século XXI, teve uma onda no Brasil de ensinadores, pregadores, mestres, enfatizando muito a questão dessa eleição, que nós chamamos de eleição incondicional. A eleição incondicional diz que Deus escolheu apenas um pequeno grupo para salvar e acabou, e pronto. Só que quando nós vamos na Bíblia Sagrada e a gente observa que essa eleição incondicional não tem respaldo, não tem fundamento. Então, nós podemos entender que, na verdade, a eleição não é incondicional, a eleição é condicional. E, como já vimos aqui desde a primeira aula, a primeira eleição, a primeira escolha, foi a escolha de Jesus Cristo. Jesus é o primeiro eleito, o primeiro escolhido de Deus. Então, para que alguém se torne um eleito de Deus, é preciso estar em Cristo. A eleição de Cristo, ela é a principal. A partir da eleição de Cristo, eu vou entender os outros três tipos de eleição, que é a eleição de Israel, a eleição da igreja e a eleição de pessoas. E nesse momento, eu quero enfatizar para os irmãos, para você que nos acompanha, que na Bíblia Sagrada existem dois grupos diferentes. Existe o povo de Israel e existe a igreja. Eu não posso confundir esses dois povos, esses dois grupos. Tem coisas na Bíblia que é só para Israel, tem promessas que é só para Israel. Por exemplo, terra. Deus prometeu para o patriarca Abraão que ele daria a terra para Abraão e sua descendência. E a igreja não recebeu esse tipo de promessa. A igreja não tem como promessa terras. Inclusive, na Idade Média, quando a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica Romana, assumiu o poder político ali por volta do século IV, século V. Por quê? A Igreja de Cristo, ela era chamada de católica, ou seja, a palavra católica é katarholos, ou seja, o todo, todos juntos, todos numa só visão. A Igreja de Cristo ela era chamada no início de Igreja Católica, porque católico significa universal, né, um todo. E só que com o passar do tempo, do século III em diante, da nossa era, a Igreja Católica se tornou uma igreja política. E durante a Idade Média, começou a se ensinar que Israel e igreja é a mesma coisa. Quem começou esse ensino? Um dos maiores mestres da história da igreja, chamado Agostinho de Hipona, que viveu ali do século IV para o século V, naquela virada. E Agostinho, ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus, e a partir dali ele começou a ensinar uma teoria chamada amilenismo. O que é o amilenismo? O amilenismo ensina que Cristo já está reinando na Terra. Que o reino de Cristo é um reino espiritual.
O amilenismo surgiu no século IV, século IV depois de Cristo, com Agostinho de Hipona. E, em outras palavras, para um amilenista, não vai ter um reino literal. Cristo não vai reinar na terra com a sua igreja. O reino dele é espiritual. Quem criou essa teoria foi Agostinho de Hipona. E outro ponto, a partir dali começou a entender que Israel e igreja é a mesma coisa. Ou seja, todas as promessas feitas para Israel no Antigo Testamento foram transferidas para a igreja. Inclusive as promessas de terras que Deus fez para os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E quando a Igreja Católica Apostólica Romana assumiu o poder, e eles entenderam, peraí, se as terras são promessas para a igreja, bora atrás dessas terras. Bora para Israel. Bora tomar essas terras na marra, na força, até porque a promessa é para nós, a igreja. Nós somos o representante de Cristo na terra, nós temos os direitos. Então perceba que foi conveniente dizer que Israel e igreja é a mesma coisa. E não é, irmãos. Existe uma diferença entre o povo de Israel e a igreja. Aqui no nosso canal, nós estamos fazendo uma série de aulas sobre eleição. É por isso que eu coloquei, por exemplo, a eleição de Israel. E mais à frente eu vou falar sobre a eleição da igreja, porque são povos diferentes, são grupos diferentes. A eleição de Israel é para um objetivo. A eleição da igreja tem um outro objetivo. Certo? Inclusive, quando surgiu Israel? Com Abraão. Na chamada de Abraão. E quando surgiu a igreja? A igreja, ela surgiu em Cristo. Israel começa com Abraão, a partir de Gênesis capítulo 12, e a igreja vai ser edificada a partir de Cristo, mas a igreja, ela inicia suas atividades na terra em Atos capítulo 2. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceba, eu edificarei, ou seja, é futuro, é para frente. Jesus, ele iria edificar a igreja dele. Ele morreu na sexta-feira, no domingo de manhã ele ressuscitou, e naquele mesmo domingo da ressurreição, você pode ler em João capítulo 20, versículo 21, Jesus aparece no meio dos discípulos que estavam com portas trancadas, diz, Pai seja convosco, e ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ali Jesus estava virando a chave, ou seja, ele estava transformando os discípulos em apóstolos. Porque a igreja de Jesus seria fundamentada na doutrina dos apóstolos, como está em Atos capítulo 2, versículo 42. Ou seja, e naquele mesmo instante Jesus soprou o seu Espírito sobre os discípulos. Ele disse, recebei o Espírito Santo. Ali ele estava iniciando a sua igreja com os 12 apóstolos. Mas ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque uma coisa é ser vestido, outra coisa é ser revestido. Os discípulos já estavam vestidos, como diz Isaías, com vestes de salvação. Agora eles precisavam ser revestidos com poder para dar início à obra de Cristo na terra. E em Atos capítulo 2, na chamada festa das semanas, a festa dos judeus, que em grego é Pentecostes, porque foi 50 dias depois da Páscoa, Penta é 5, Penta é 5. Para o judeu é festa das semanas, para os gregos se chama Pentecostes. Naquela grande festa cuja população de Jerusalém estava ali triplicada, muita gente naquela cidade, naquele grande dia,
o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre aqueles irmãos ali no tabernáculo. Eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas estranhas. Depois Pedro se levantou com autoridade, com poder. Antes Pedro se levantava para puxar a espada para cortar a orelha. Agora Pedro se levantou para pregar a palavra de Deus. E cerca de 3.000 pessoas se converteram. Tem pregador que precisa pregar 3.000 sermões para ganhar uma alma. Pedro, em um sermão, ganhou 3.000 almas, né? Até porque Jesus disse para Pedro que eu vou fazer de ti pescador de homens. Então, ali em Atos capítulo 2, inicia a igreja. E detalhe, irmãos, a igreja ainda não foi inaugurada. A igreja ela só iniciou suas atividades em Atos capítulo 2. A igreja só vai ser inaugurada no dia do arrebatamento, quando todos os santos de todas as tribos, raças e nações se encontrarem com o noivo nos ares. Alguém pode perguntar, por exemplo, então, e as promessas para Israel, da terra, de restauração, quando é que vai se cumprir? Lá no milênio, lá na frente. Israel é uma coisa, igreja é outra. Israel era o povo de Deus da antiga aliança, no Antigo Testamento. A igreja é o povo de Deus na nova aliança, no Novo Testamento. É como diz lá em Gálatas capítulo 6, a igreja é o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Então, Abraão, que é o primeiro patriarca, é o cabeça da nação de Israel. E a igreja, o cabeça da igreja é Cristo. São povos diferentes, histórias diferentes. Eu não posso pegar promessas feitas para Israel e aplicar na igreja. Aliás, interpretar como se fosse para a igreja. Deuteronômio 28 diz, versículo 14, se tu me obedecer, se tu guardar meus mandamentos, vocês vão ser cabeça e não cauda. Aquela promessa ali não é para a igreja. Aquela promessa é para Israel. Israel que foi chamada para ser cabeça e não cauda. Até porque a igreja não é cabeça. A igreja é corpo. O cabeça da igreja é Cristo. E a igreja não tem cauda. A igreja em nenhum momento é comparada a um animal. Ok, irmãos? Então, nesse momento, já vimos 20 aulas até aqui. Essa é a 21ª aula. Eu preciso fazer essas observações para você continuar conosco estudando sobre a doutrina da eleição. Nós vamos encerrar a eleição de Israel e, terminando a eleição de Israel e entendendo para o que Israel foi chamada, nós vamos partir para a eleição da igreja e entender qual é a missão da igreja na terra. E depois vamos falar sobre a eleição de pessoas, porque Deus escolheu pessoas. Deus não escolheu pessoas para salvação, mas Deus escolheu pessoas para uma missão no reino dele. Por exemplo, em 1 Samuel está escrito que Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei da nação de Israel. E Saul acabou se desviando, né? Deus escolheu Jeremias, Deus escolheu Davi. E no Novo Testamento, Deus escolheu os discípulos, Deus escolheu Saulo de Tarso para ser um vaso. Ou seja, Deus escolhe pessoas. É como está lá em João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e des fruto e o vosso fruto permaneça. Aquela escolha ali é a escolha de discípulos para fazer uma missão na terra. Amém, irmãos? Então, que Deus nos abençoe. Continue estudando conosco. Compre um caderno, pegue uma caneta, faça as suas anotações. Dê o seu retorno, faça suas perguntas, seus comentários. Coloque aqui nos comentários dos vídeos e vai ser um prazer estudar a Bíblia com vocês. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula.